Hoje muito se diz que os maiores males do Brasil consistem na falta de educação, saúde e segurança adequadas, além, claro, da corrupção. Eu não concordo. Primeiro, porque esses problemas não deveriam ser problemas, pois a Constituição brasileira coloca a segurança, saúde e educação como direito do cidadão e um dever do Estado em provê-los, e, portanto, torna todos os nossos mandatários passíveis de punição se assim o STF entendesse e agisse, pois ele é o guardião da Constituição brasileira. Então, o problema no Brasil não é a saúde, a educação e a segurança. Na verdade, isso é a solução para o Brasil. O problema no Brasil é a falta de compromisso dos poderes públicos em fazer cumprir a Constituição, a nossa Carta Magna, que em breve será alvo de golpistas que aí estão. Voltando ao assunto, digo e assino que nós não temos esses três problemas. Nós temos apenas um problema, é a educação. Nunca veremos um país onde a educação é levada a sério ter problemas de saúde, de segurança, não nos nossos níveis. Um país educado é um país saudável e seguro. É a ignorância que leva a população sem a educação adequada a ter problemas de saúde. É a falta de perspectiva que leva os nossos jovens à criminalidade. Portanto, o problema já nem existiria nos níveis de hoje se, em 1988, o ano da promulgação da Constituição brasileira, já tivessem sido postos em prática ações concretas na área da educação. Mas a educação para a população não leva apenas ao conhecimento e ao desenvolvimento do pensamento crítico, leva também a conclusões que nos faz rever principalmente conceitos religiosos, tabus, dogmas. É a quebra desses paradigmas religiosos e a quebra desses paradigmas. São os países com maior nível de desenvolvimento educacional os que têm menor nível de religiosidade entre a população. E, em contrapartida, são esses países que têm os menores índices de criminalidade, os melhores indicadores de saúde, com uma população com melhores perspectivas e renda per capita maior. Noruega, Islândia, Canadá, Suécia, Suíça, Bélgica, Japão, Holanda, Dinamarca e Reino Unido estão entre as sociedades menos religiosas da Terra. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas, essas sociedades também são as mais saudáveis, segundo os indicadores de expectativa de vida, alfabetização, renda per capita, nível educacional, igualdade entre os sexos, taxa de homicídio e mortalidade infantil. Quem quiser tirar dúvida, é só entrar lá na ONU, está lá o relatório. Então podemos chegar de cara a duas conclusões. A primeira é que não é apenas o governo a quem não interessa o desenvolvimento educacional no nosso país. E a segunda é que entidades religiosas têm todo o interesse em manter a população presa à ignorância. Aliás, esta afirmação é confirmada pelo Censo-IBGE, que nos mostra que a população com menor renda per capita do Brasil estão entre os protestantes, mais especificamente os de denominação neopentecostal. São os que têm menor renda, menor nível de escolaridade, e depois deste segmento vem os católicos. Menor nível, os católicos. A grande maioria da população que não tem acesso à educação e melhores condições de renda é justamente a população que está mais presa aos conceitos, dogmas e tabus impostos pela religião, ou seja, 90% da população brasileira. É claro que essa parcela da população existe um número grande de pessoas com nível superior, com bons salários, mas que dentro da média se perdem devido à esmagadora maioria de pobres e pessoas sem acesso à educação, uma educação adequada. É claro que podemos ver que o Brasil precisa atacar com coragem a questão da educação. E para isso, teremos de quebrar velhos conceitos, velhos paradigmas, essa cultura assistencialista que mergulha os brasileiros no mar da ignorância sem perspectiva e cria toda uma geração de pessoas que não querem trabalhar e menos ainda estudar. A educação resolve os problemas do Brasil e dos brasileiros. Claro que eu não me refiro aqui a que todos um dia façam curso superior, pois a média mundial de pessoas que cursaram uma universidade é de 20%. A grande maioria são pessoas de formação técnica, portanto, algo possível de atingir. Num dos meus primeiros discursos nessa casa, eu citei isso. Nós precisamos de escolas técnicas. Nós precisamos de mais escolas que
preparem os jovens para a produção em nível técnico. Né? O engenheiro nunca vai querer trabalhar de peão. O engenheiro nunca vai ser um apontador de produção. Mas o funcionário, o cidadão com nível técnico, é ele que fará essas funções. O que é necessário para atingir hoje essa utopia, esse sonho? Que os poucos cidadãos com consciência política deste país clamem, urrem, para que nosso judiciário faça com que, desde o presidente da República até os prefeitos, cumpram o seu dever constitucional. Eu sonho em ver um país igual. É o sonho de todas as pessoas do mundo. Todo mundo aqui acho que sonha com isso, independente de partido, independente de ideologia, não é? Mas sem a educação a gente não chega lá. Isso está intrínseco no sucesso do ser humano. Nós conhecemos alguns casos, mas são muito raros os casos de pessoas que não estudaram e conseguiram vencer na vida. A maioria não consegue, a grande maioria não consegue. É só pela educação que iremos redimir o passado deste país, que iremos ter uma sociedade mais justa. Não existe outra forma de fazer. Educação de qualidade, que desenvolva o senso crítico do cidadão para a cidadania, e não essa lavagem cerebral que vem sendo sugerida e até mesmo feita. Existem flagrantes disso na internet, nas redes sociais e a própria imprensa, de professores, ao invés de estarem escolarizando os alunos, estão doutrinando os alunos. Doutrina não forma cidadão. É a educação que forma cidadão. Me resta 3 minutos. O meu tema é esse, da educação, né? A importância dele para o desenvolvimento da nossa sociedade. É isso que nós temos que atacar. É a educação. Mas como me resta um pouquinho de tempo, eu também gostaria de falar sobre algo que vem acontecendo já desde a semana passada, que se tornou notório. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Então, vamos ver os homens que cercam o governante de Limeira. Tércio Garcia, Mauro Zeuri, Luizinho do PT, o então secretário Raul Nilson. Tirando o Luizinho, que não foi condenado ainda por nada, tirando o Mauro Zeuri, que tem processo nas costas, ainda será condenado, todos os outros já foram. Só para vocês terem uma ideia, e eu já disse isso aqui, para assumir um cargo público, e essa casa precisa estar atenta a isso, para assumir um cargo público, o cidadão deve ter notório saber e reputação ilibada. Isso é reputação ilibada? Se alguém puder me responder. Quero apenas esclarecer. Reputação ilibada não é o mesmo que inocente até prova o contrário. Quem determina isso é a justiça. Reputação ilibada quem faz sou eu. E essas pessoas não têm reputação ilibada. 55 processos na justiça por não cumprir a lei. O nosso secretário da Saúde hoje, quando era da área de transporte em Alfenas, pagou vale transporte em 2010 1.400.000, em 2011 2.150.000, em 2012 3.400.000 reais. Ele saiu da secretaria. A não ser que tenha havido um êxodo enorme na cidade, caiu para 480.000 em 2013, 360.000 em 2014. Isso é reputação ilibada? E agora eu vou me dirigir um pouco aqui à base de apoio do governo. É engraçado, né? Eu também estive nessa casa e falei sobre a questão do subsídio dos transportes. Eu não sou contra. Eu disse isso aqui. Eu não sou contra. Nunca fui. Mas... Conclua, por favor.
Mas a questão é que subsídio, subentende-se que você tenha retorno. Cadê os pontos adequados? Cadê os pontos de ônibus? Cadê os ônibus de qualidade? Colocaram 18 novos ônibus na cidade, bacana. Eu fui motorista de carreta por 10 anos da minha vida, eu conheço veículo grande. Pegaram ônibus, compraram os ônibus mais baratos que existe no mercado, aqueles de piso alto, que são montados em cima de chassi de caminhão para transportar o povo que o governo julga ser gado. A dengue fica aqui dentro, né, intrínseco na questão do secretário, né, da sua ilibada conduta. E hoje eu me deparei com as pessoas falando sobre o subsídio. Vocês votaram a favor do subsídio. Os que estão contra hoje votaram a favor. Agora, eu só gostaria de entender uma coisa. Vocês estão a favor hoje porque nós estamos próximos de novas eleições? Ou vocês já eram contra antes? E queriam apenas dar apoio a esse governo? Obrigado. Obrigado, senhor Alexandre. Senhor Sebastião, muito obrigado. Por favor, os vereadores.